Olá pessoal do Pitagóricos, meu nome é Querito, sou um dos produtores de vídeo de Física e Astronomia do projeto Pitagóricos. E hoje eu queria gravar aqui então uma questão da OBF de 2018, tá certo? A questão 4 do nível 2, então para primeiro e segundo ano do ensino médio, né? É uma questão bem interessante tanto para quem estuda Física, tanto para quem estuda Astronomia, porque envolve aquela questão das leis de Kepler, né? Só que ela de uma maneira um pouco diferenciada, de uma maneira um pouco mais sofisticada, né? Ela foge um pouco daquele padrão que todo mundo estuda, né, que é uma órbita circular, a gente vai considerar a área de um círculo. Essa questão aqui foge um pouco dessa rotina que todo mundo já sabe, e eu acho bem interessante para quem estuda Olimpíada, porque é um conhecimento um pouco além, é uma questão mais criativa, então eu acho legal a gente dar uma estudada. Claro que o que a gente vai fazer aqui não é nada muito formal, é algo bem aproximado, mas eu acho que é válido para a gente estudar as ideias, beleza? Então a questão fala o seguinte, que a segunda lei de Kepler, ela estabelece que a linha imaginária que une um planeta ao Sol, né, vou sublinhar isso aqui, a linha imaginária que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, áreas iguais em tempos iguais, uma maneira da gente representar isso daqui matematicamente, né, algebricamente, é o seguinte, a gente vai falar que um delta A, que é varrido em um intervalo delta T, é uma constante, né? A gente pode botar essa constante de velocidade areolar, como é conhecida essa grandeza. Na prática, isso daqui é uma reformulação da conservação de momento angular, mas é uma maneira bem interessante que o Kepler achou de descrever essa conservação. Ele fala então que as trajetórias, né, dos planetas ao redor do Sol são elípticas, né? Mas para ensino médio é um pouco difícil a gente abordar essa situação porque envolve a questão do cálculo diferencial integral. Então, a questão propõe uma aproximação que é a seguinte: ao invés de a gente considerar uma elipse, a gente vai considerar duas circunferências separadas, né? E a gente vai considerar que o centro de cada circunferência vai ser um dos focos da elipse, tá certo? Então você pode ver aqui um exemplo dessa situação, em que os centros estão separados por uma distância lambda. Claro que é uma aproximação extremamente grotesca, né? Não é nada muito formal, mas é mais pelas ideias que a gente vai abordar aqui. A questão, então, que é que a gente calculou algumas relações de velocidade, tá certo? Então, ele fala que o afélio está entre o ponto A e B, de forma que a estrela vai estar posicionada aqui nesse ponto que eu vou marcar em vermelho aqui no desenho, tá certo? Então, aqui que vai estar a nossa estrela. E aí a gente já pode começar a fazer as contas, né? Ele só lembrando aqui que ele fala que o raio das circunferências vale r. Ele fala também que a distância entre os centros das circunferências vale lambda, que a gente vai ter esse ângulo θ aqui, que a gente vai analisar ainda, né? E o período orbital vale t, tá certo? E aí que a gente tinha a relação entre as velocidades dos pontos C e D e A e B, as velocidades médias. Vamos então resolver a questão. Primeiramente, vamos analisar como é que funciona a relação aqui no ponto C e D, né? Lembrando que essa órbita está acontecendo no sentido anti-horário. Então, aqui no ponto C e D, né, vamos escrever aqui então entre C e D, entre C e D, a gente vai ter o seguinte. A gente sabe que a velocidade areolar, né, que ela é constante, vai ser a área varrida, então vai ser o nosso delta ACD sobre o delta T, né? Delta T é CD. Vou botar só TCD para economizar tempo de escrita, tá certo? Então, isso aqui vai ser o nosso tempo do trecho CD. TCD, beleza? Então, a gente sabe que esse delta ACD vai ser justamente a área desse setor circular aqui, que eu vou marcar de vermelho, né? Então, esse setor circular aqui é justamente a área que a gente está buscando. E, claro que a gente pode calcular isso utilizando relações de geometria, né? A gente sabe que a área de um círculo completo, a área de um círculo, π vezes o raio ao quadrado. Mas se a gente quiser pegar só uma fração, né? A gente pode pegar então a área do setor, vai ser πr ao quadrado, vezes o ângulo, né, em radianos, dividido por 2π, né, a fração do círculo que a gente está pegando. Então a gente pode cancelar esse π, de forma que a área do setor vira o ângulo r ao quadrado sobre 2. Então a área, né, CD vai ser θ r ao quadrado sobre 2, né, vezes t
CD. Então, essa aqui é a nossa primeira relação, que a velocidade areolar vai ser θ r ao quadrado, r ao quadrado, sobre 2t CD. CD. Beleza? Então, essa aqui é a nossa primeira relação que a gente encontra aqui ao longo do trecho CD. Agora a gente pode dar uma olhada no trecho AB, tá certo? Vamos olhar aqui então entre os pontos A e B, né? Então, entre AB, A e B, a gente vai ter o seguinte: a velocidade areolar ainda é a mesma. A gente viu que isso aí é uma das leis de Kepler, né? Então esse cara aqui é VA ainda. Só que aí a área que o planeta varre é diferente. A gente tem aqui que a área que ele vai varrer é essa área meio esquisita aqui que eu vou marcar de vermelho, né? A principal dificuldade da questão está no fato de que a gente vai ter que dar um jeito de descobrir como que a gente vai calcular o valor dessa área, né? O truque para a gente fazer isso é a gente dividir essa área em 3 seções, né? A gente vai fazer, então, 2 triângulos de lados, né? Aqui a gente vai ter o lado lambda, né? Um outro lado vale lambda, o outro lado vale r, eu vou marcar aqui, né? E vai ter esse ângulo daqui que vale 180 menos θ sobre 2, tá certo? Então aqui, esse ângulo daqui vale 180 menos θ sobre 2, tá certo? Então a gente vai calcular a área desses dois triângulos e vai somar com a área desse setor daqui, beleza? Se a gente fizer essa conta, vai dar a área varrida, né, pela linha imaginária. Vamos então calcular essa área, lembrando que esse cara daqui, né, vamos fazer o passo a passo, vai ficar então, esse cara aqui é o delta A entre A e B, dividido pelo tempo de A e B. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular essa área? Vamos então separar um desses triângulos, para a gente conseguir analisar eles com mais calma. Então a gente vai ter aqui esse lado que tem comprimento lambda, né? Lembrando que lambda é a distância entre os centros da circunferência. Aqui a gente vai ter um lado que a gente não sabe o valor ainda, né? A gente não sabe o comprimento desse lado ainda. A gente tem aqui o outro lado de preto, que é o raio da circunferência, né, que a gente está olhando. Então esse cara aqui vale Rzinho. E esse ângulo daqui, né, ele vale exatamente 180 graus menos θ sobre 2, tá certo? Acho que aqui ficou um pouco confuso, né? Na realidade, isso aqui é 180 menos θ sobre 2. Não é tudo sobre 2, é só o θ, que está sobre 2. Beleza? Então, para a gente calcular a área desse triângulo, a gente pode usar aquela fórmula de área, né? Que é AB seno θ sobre 2. Então, vai ser a área desse triângulo, né? Vamos fazer aqui separado. A área do triângulo vai ser o lado lambda vezes o r, vezes o seno do ângulo entre eles, né? Seno de 180 menos θ sobre 2, menos θ sobre 2, dividido por 2, né? Essa aqui, então, é a nossa fórmula de área de triângulo. Só que esse ângulo daqui, esse seno aqui é um pouco ruim da gente trabalhar, né? Então, o que a gente pode fazer é usar algumas relações trigonométricas para a gente simplificar essa expressão. Então, vamos fazer aqui um círculo trigonométrico, né? Só um rascunho serve. Então, a gente vai ter aqui o nosso círculo, bem tosco, né? Mas o que importa é só a ideia. Então, a gente tem aqui que para um ângulo 180, né? Aqui vai ser θ sobre 2. A gente pode chamar esse cara aqui de alfa também para facilitar a nossa vida. Então, a gente tem que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa, né? Isso aqui dá para perceber geometricamente, é bem visual. Então, na realidade, a gente pode simplesmente ignorar esse 180 menos θ sobre 2 e falar simplesmente que a área do triângulo, né? Só recortar isso aqui e trazer um pouco para baixo, assim fica um pouco mais organizado, né? Então, a área do triângulo vai ser o seguinte, vai ser lambda r, lambda vezes r, vezes o seno de θ sobre 2, tá certo? Seno de θ sobre 2, tudo isso dividido por 2, tá certo? Então, essa daqui é a área de um dos triângulos, né? Só que a área total, né, essa área ΔB, esse cara daqui é duas vezes a área
do triângulo, né? Então 2 vezes a área do triângulo mais a área do setor AB, né? Que é justamente a área do CD. Eu vou chamar esse cara aqui de a mesma área que o delta ACD. Você percebe que essa área aqui é igual. É dividido pelo tempo AB, certo? Tempo AB. Então, o que a gente pode fazer agora é substituir esse cara daqui, né? Essa expressão aqui que a gente encontrou para a área do triângulo, nessa equação daqui, e utilizar esse valor de área que a gente encontrou anteriormente, nessa parte aqui do ΔA CD, beleza? Mas a ideia da questão é justamente essa, né? É uma questão bem interessante, bastante geometria, mas eu acho ela bem válida, bem interessante para a gente dar uma estudada. Então, vamos continuar aqui embaixo. Então, VA ele vai ser igual a, então, uma grande fração aqui, né? Então, TAB aqui embaixo, mais 2 vezes o ΔA vai ficar só lambda R seno de θ sobre 2, né? Lembrando que o 2 vai cortar com 2. Esse 2 aqui cancela com esse 2 aqui. Então, vai ficar só esse cara daqui, mais a área do setor, que vale θ sobre 2. Opa, fica então θ R ao quadrado sobre 2, né? Então, agora a gente já encontrou essa relação da velocidade areolar entre os pontos A e B. E essa aqui era a grande dificuldade da questão, né? A partir de agora fica bem mais tranquilo. A questão pergunta em relação à velocidade linear entre os pontos A e B e C e D, né? Então, se a gente for se lembrar, né, das relações de velocidade linear, então, velocidade linear é o seguinte, né? A velocidade média, né, de um ponto, entre dois pontos, perdão, é o que? É a distância percorrida, um ΔS, sobre um ΔT. Acho que velocidade escalar seria um termo mais apropriado. Então, qual que é a velocidade escalar, né? Bota a velocidade média, na verdade, mais fácil. A velocidade média entre dois pontos, né, vai ser o ΔS sobre o ΔT. A gente percebe aqui que o ΔS entre os pontos C e D e o A e B é o mesmo, né? O ΔS é igual. É simplesmente o θ vezes o raio. Então, a gente pode calcular aqui, né? Vamos escrever aqui a expressão da velocidade AB, né? O ΔS dele é simplesmente θ vezes o raio. E a mesma coisa vale para a velocidade CD. Então, VCD também é simplesmente o ângulo vezes o raio. Beleza? Agora, o ΔT é justamente o que a gente estava olhando aqui anteriormente, né? O ΔCD e o ΔB justamente é o tempo que leva para o planeta varrer aquele intervalo de área, né? Então, aqui a gente vai ter o tempo AB, e que a gente vai ter o nosso tempo CD. Então, essas daqui são as equações que a gente vai ter que utilizar para resolver o nosso problema, beleza? Lembrando que ele pergunta VAB sobre VCD, então eu vou dividir essas equações aqui uma pela outra, beleza? Se a gente então juntar essas duas aqui, vamos ver o que a gente vai encontrar. Vai ficar então VAB sobre VCD, que vai ser igual a esse cara daqui de cima cancela com esse daqui de baixo, né? E aí esse T sobe, né? E esse aqui desce. Então vai ficar aqui em cima T CD e que vai ficar T AB. Agora, o que a gente tem que fazer é achar então a razão TCD sobre TAB. Esse aqui é agora o nosso último desafio, e aí depois disso a questão está resolvida. Agora que a gente tem essas duas relações aqui em cima, né, fica bem fácil de a gente realizar essa operação. Eu vou só copiar essas equações para poupar tempo aqui embaixo, beleza? Então temos aqui do caso TCD, e aqui a gente vai ter o caso TAB. Só copiar aqui embaixo e a gente já continua com a questão. Para a gente encontrar essa razão, né, o que a gente pode fazer é
Vamos passar esse TCD para o outro lado. Então, vamos isolar esse TCD. Vai ficar, então, o seguinte. Vai ficar TCD é igual a θ R ao quadrado sobre VA, perdão, sobre 2VA. Então, lembrando que VA é a velocidade areolar, né? Então, TCD é isso aqui. E o TAB, muito semelhante, né? A gente só vai passar o TAB para o outro lado. Vai ficar, então, TAB vai ser igual a lambda R seno de θ sobre 2, seno de θ sobre 2, mais θ R ao quadrado, θ R ao quadrado sobre 2, dividido pelo VA. Agora que a gente tem essas duas expressões, a gente pode simplesmente dividir uma pela outra, né? E a gente vai encontrar a razão que a gente estava querendo anteriormente. Então, dividindo uma pela outra, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que TCD dividido por TAB vai ser, em cima, θ R ao quadrado sobre 2, e aqui embaixo vai ficar lambda R seno de θ sobre 2 mais θ R ao quadrado sobre 2, beleza? A gente pode simplificar essa expressão. Vamos cortar um R em cima e embaixo. E vamos distribuir esse 2 aqui. Vai ficar, então, esse 2 cancela com esse 2 e vai aparecer um 2 aqui dentro, junto com o lambda. Então, essa expressão aqui vai ficar em θ R sobre 2 vezes lambda R. 2 vezes lambda vezes o seno de θ sobre 2 mais θ vezes R, tá certo? Então, essa daqui é a expressão que a gente estava buscando, né? A questão meio que já morreu agora, meio que isso era tudo que a gente tinha para fazer. A gente pode copiar, então, esse resultado aqui em cima, porque essa aqui era a parte difícil da questão. Agora a gente só precisa substituir valores, né? Para θ igual a 180 graus, ou π, né? θ igual a 60 e θ se aproximando de zero, beleza? Mas a expressão literal, que descreve todo o sistema, é essa daqui, beleza? Então, para qualquer valor de θ que você tiver interessado, essa expressão daqui vai estar te dando a resposta correta, beleza? Eu vou deixar então a parte de aplicar valores numéricos como um exercício para o leitor, beleza? Mas eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, né? É uma questão realmente mais difícil do que a maioria das questões que envolvem as leis de Kepler. Então tem muita geometria, muita ideia diferente, né? Essa aqui inclusive foi uma aula bem longa, mas eu espero que tenha dado para entender tudo, espero que tenha sido uma questão boa, que vocês tenham gostado, né? Então qualquer dúvida pode deixar aí embaixo, que eu respondo. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e bons estudos!